Deixa eu ouvir o Serrão. Serrão tá chegando por aqui, é craque da Seleção Brasileira do Rádio e conversa com a audiência da Auriverde Brasil. Saudações, Serrão! Saudações, Alexandre Pitoli. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. A América pode realmente sancionar o Brasil por violações de direitos humanos? Ou pode ou não pode? No que vai dar o avanço da investigação do Congresso norte-americano sobre as supostas violações do judiciário brasileiro contra as liberdades de expressão e de imprensa e as prerrogativas parlamentares? É bom a gente ficar atento nisso. O deputado norte-americano Chris Smith, do Partido Republicano, enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dando 10 dias para que se responda a 7 questionamentos sobre relatos alarmantes de perseguição política, falta de liberdade de expressão ou má conduta judicial no Brasil. Cópias dessa carta foram enviadas aos presidentes do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. O deputado Smith preside o Subcomitê de Direitos Humanos da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. As perguntas dele foram bem incisivas, bem claras e objetivas. Está no texto dele, e a gente vai reproduzir aqui, porque grande parte da imprensa tupiniquim resolveu sonegar precisamente essas informações dos cidadãos brasileiros. Então, a íntegra das perguntas aqui para você na Auriverde Brasil. Devido à gravidade das questões e para garantir que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sejam conduzidas com base em informações precisas, solicito respeitosamente que o senhor Alexandre de Moraes forneça esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. 1. Existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo está sujeito à censura prévia por sua ordem, incluindo, mas não se limitando a medidas como bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites ou conteúdo online ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou livre disseminação de informações? 2. O senhor tem conhecimento da emissão de quaisquer ordens que tenham resultado no fechamento ou suspensão das operações de veículos de comunicação no Brasil? Da mesma forma, o senhor tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham dificultado jornalistas profissionais de exercer suas funções, como o congelamento de seus ativos financeiros ou a imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão ou de cancelamento de seus passaportes? 3. Algum membro do parlamento brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares, como congelamento de bens ou restrições de viagem, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no curso do exercício de suas funções parlamentares? 4. Em suas atividades e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal, incluindo fazer as devidas notificações e citações em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos? 5. O senhor tem conhecimento de alguma instância de repressão transnacional, incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais operando nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território dos Estados Unidos, sob jurisdição dos Estados Unidos? Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara enviou uma carta ao diretor do FBI afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI tenha contratado dois residentes dos Estados Unidos, um dos quais era um jornalista alvo de ordens de censura emitidas por tribunais brasileiros. Por favor, compartilhe qualquer informação que o senhor tenha sobre esse e outros casos. Sexta pergunta do deputado Chris Smith, a Alexandre de Moraes. O senhor solicitou dados ou emitiu ordens contra empresas ou indivíduos que não estão sob sua jurisdição geográfica, incluindo empresas ou indivíduos sob a jurisdição dos Estados Unidos da América? Sétimo e última. O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumprissem ordens
cuja legalidade é questionável sob a lei brasileira, incluindo ordens que ameaçam empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra seus funcionários, com multas ou com bloqueio, proibição e ou conexão deles no Brasil? O deputado Chris Smith finaliza assim: solicito respeitosamente que o senhor forneça uma resposta dentro de 10 dias úteis, pois estou atualmente trabalhando em legislação relacionada a esse assunto com outros membros da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Como o senhor deve saber, acrescenta o deputado Christopher Smith, tive o prazer e o privilégio de viajar para o seu país, o Brasil, de conhecer e trabalhar em questões de direitos humanos e Estado de Direito com muitos brasileiros e brasileiros americanos, e permaneço profundamente comprometido em fortalecer a relação entre Estados Unidos e o Brasil. Foi a íntegra da carta e das perguntas do deputado Chris Smith ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Resumo disso: um brasileiro que esteja vendo esse documento, esteja lendo esse documento, o sentimento que a gente tem é de vergonha. O Brasil precisava estar passando por isso. Quais as consequências que esse documento pode ter? Essa que é a grande questão. Moraes tem algumas opções. Ou ele vai ignorar o questionamento do Congresso americano, ou vai respondê-la de forma verdadeira, ou vai negar todas as evidências e suspeitas de violações dos direitos humanos. A questão é, as respostas vão ser avaliadas pelo Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. É coisa séria. Tais violações, se confirmadas, podem levar o Departamento de Estado ou até o Tesouro dos Estados Unidos da América a proporem sanções políticas, jurídicas e até econômicas contra o Brasil. Ainda mais se Donald Trump vencer a eleição presidencial deste ano lá pela América. De novo, Brasil passando vergonha internacional sem necessidade. Será que não era hora do sistema que está atuando com peso demais, mão pesada na juristocracia brasileira, fazer uma revisão de suas atitudes? Dar uma recuada estratégica para ver se o país não passa vergonha ou sofre sanção internacional? É o questionamento que precisa ser feito por cada cidadão. Para a Univerde Brasil, Jorge Serrão. Valeu, craque. Valeu, Serrão. Serrão, ainda eu entendo que, por mais que o sistema já tenha entendido que essa turma está pesada demais, eu prefiro que o Congresso norte-americano, que os americanos então olhem para cá, entendam o que de fato está acontecendo aqui e eles tomem providências. Tá dependendo do Congresso americano? Ué, você vai depender do Pacheco? Você vai depender do Lira? E o Lira vai ser o super Lira agora? Para! E o Pacheco? Um capacho. Você acha que agora ele vai dar jeito nisso? Então, veja, entendo eu que se tiver qualquer tipo de disposição do americano em passar isso a limpo, até em função de algumas destas questões que tratam de empresas norte-americanas que são responsabilizadas em solo americano por ter cumprido ordem ilegal em outro país, fica bom para nós. Eu não quero que tire o pé não, que esconda esse ou aquele, porque amanhã acelera de novo e a gente, ó o saleiro, ó. Ó o saleiro, ó. Não. A gente precisa resolver. Esconder, dar um jeitinho, não vai ajudar nada nem ninguém. É para cima, não tem outro caminho.